O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, amigos, estamos começando mais um Agropauta Entrevista aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, trazendo todas as segundas e quintas-feiras, 19 horas, ou como diz a Ieda, 7 da noite, também entrevistas sobre os mais diversos temas do setor agropecuário, ligando com a cidade, falando de curiosidades de diversos temas relacionados do assunto agro. Lembrando para você que está chegando até aqui pela primeira vez, se não foi aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e ajude a gente a cada vez mais crescer com este nosso canal. Além disso, lembre também de seguir a gente nas demais redes sociais da AgroEffect, com muita informação, muita notícia e também com tudo o que acontece por aqui no canal. Toda a programação está lá também nas nossas redes sociais. Nosso assunto de hoje é um assunto muito apaixonante, é cavalo crioulo, aquilo que a gente pode falar que deu origem a todo esse trabalho que a AgroEffect faz, que a AgroEffect vem fazendo, começou sempre lá no cavalo crioulo. E esse é um ano muito especial, 90 anos da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, e também os 40 anos daquela que é a prova mais apaixonante que move multidões, que é o Freio de Ouro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o vice-presidente administrativo e financeiro da associação, César Ax. César, prazer tê-lo conosco aqui no nosso espaço. Prazer é nosso, Nestor, estar conversando com vocês, né? Falar um pouco de associação, falar um pouco de cavalo e de freio de ouro. É muito bom sempre, né? E a gente está aí chegando em mais uma final do freio de ouro. Pois bem, né? E é uma final que vai ser especial e histórica, né? Por 40 anos de uma história, começou lá em 1982, trazendo aí, né, todo esse retrospecto. A gente vem aí a ver a ABCC fazendo as suas homenagens aí por esses últimos tempos. Começou lá em 40 anos e a gente vê, né, a evolução que foi e que é o freio de ouro dentro desse espaço. Não tenha dúvida, Nestor, que é uma eu não digo uma longa história, né? Em termos de cavalo, 40 anos, eu me atrevo a dizer que é pouco tempo, né? Mas nesse pouco tempo, né, de seleção do freio de ouro, eu acho que se conquistou muita coisa, se evoluiu muito, né? Em termos de cavalo, em termos de pessoas, né? A própria associação cresceu muito, se organizou, né? Então, isso tudo constitui essa final de Expo Inter uma final especial, uma final diferente, uma final de 90 anos de associação. É a associação mais antiga no Brasil, né? E os 40 anos de freio de ouro, né? Que é a principal prova da raça crioula, a principal prova de seleção, a prova mais complexa de seleção, né, dentro da equinocultura nacional. Então, traz um sentimento diferente, traz um momento diferente para essa final, que por si só ela sempre é emocionante, sempre tem inúmeros atrativos, nunca contempla favoritos, e nesse ano, eu volto a frisar, os 90 anos da ABCC e os 40 anos do freio, trazem um envolvimento e uma emoção maior, um significado maior, principalmente para a Associação Brasileira.
Pois é, César, e a gente vê, né, cada prova do freio de ouro, infelizmente nesses últimos anos aí, por causa da pandemia, um pouco mais, com um público restrito, né, mas a gente sempre que acompanha já, a gente até brinco aqui que a gente está 20% dessa história do freio de ouro, a gente já contou aqui, né, pela AgroEffective, e a gente vê, né, que sempre move essas multidões, né, paixões, e que isso sempre apresenta um grande público e que chama muito a atenção, né? Até conversando com o Zé Laetano esses dias, ele falava justamente sobre isso também, né? Que muitas vezes até a prova é muito mais, às vezes em determinados momentos, mais conhecida que a própria raça, né? E isso virou uma marca, um símbolo do Rio Grande do Sul, que está se espraiando pelo Brasil. Sem dúvida, com certeza, né? Eu acho que se a gente... Aliás, a gente tem uma pesquisa que a associação deve divulgar, ela está em fase terminal, né, em fase conclusiva, e o freio de ouro, em muitos momentos, ele se confunde com a raça, e ele é maior do que a raça em termos de visibilidade de conhecimento, né? Então, isso é um atrativo, é uma ferramenta diferente, né? É uma ferramenta... Quem bolou, quem idealizou isso lá atrás, lá nos meados de 80, 82 é o primeiro freio, e as pessoas estão aí para contar essa história, né? E jamais imaginavam que a gente ia chegar no estágio que chegou, né? De contemplação dessa ferramenta de seleção, né? Então, uma ferramenta de seleção virou um espetáculo, né, para o grande público e, sem dúvida nenhuma, ela leva multidões, né? É realmente uma coisa diferente, né, que nos trouxe visibilidade também para todo o país. E volto a dizer assim, que, no melhor dos sonhos, ninguém imaginava isso. E nos últimos 20 anos, eu sempre tento fazer um paralelo, e dentro desse paralelo, com injustiça nenhuma, né, Nestor? Mas nos 90 anos da ABCC, se a gente traçar esse paralelo, os últimos 20 anos, né, eles são decisivos para a raça, né? A partir da entrada da televisão, do canal rural, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, a raça toma outra dimensão, né? Os próprios processos internos, a evolução do nosso cavalo, a evolução das pessoas que construíram o nosso cavalo é imensa, né? Isso tudo traz esse frenesi para a final, né? Esse complexo todo que envolve o freio de ouro, né? Então, é um negócio diferente, é uma coisa boa, as pessoas passam um ano inteiro pensando nisso, né? A associação, evidentemente, que tem outras modalidades, né? Mas o nosso ponto forte, né? O nosso resumo do ciclo, né? E chega no freio de ouro na morfologia da Expo Inter. E uma coisa que é muito interessante de ver, né, a evolução em todos os sentidos do freio de ouro. Eu acompanhei alguns deles como repórter lá pelos início dos anos 2000, metade dos anos 2000, depois como assessor, trabalhando junto nessa década aí de metade de 2010, chegando aos 2020, e a gente vê, né, a evolução. Eu me lembro de prova que a gente acompanhava sentado, por exemplo, na beira da pista, e hoje em dia existe toda uma estrutura, né, a própria estrutura de pista é modificada ano a ano para melhorar cada vez mais, os regulamentos são cada vez mais... são melhorados também nesse sentido, né? Essa questão organizacional, eu entendo que ela foi fundamental no processo, né? Isso volto a te dizer que, né, no início dos anos 2000, com a entrada da televisão nas nossas provas, trouxe uma visibilidade muito maior e, evidentemente, que algumas coisas tiveram que ser adaptadas, foram requintadas, né? E todo o processo, ele evoluiu, né? Não só o nosso cavalo, mas todo o processo, todo o entorno do freio de ouro é extremamente evolutivo, né? As questões de regulamento,
o freio ele é tão bem escrito que se a gente se debruçar nos regulamentos, Nestor, a gente vai ver que muito pouca coisa foi mudada, assim, né? No cerne da seleção, no principal conceito da prova, muito poucas coisas foram mudadas. Algumas adaptadas, criadas algumas facilidades, ou algumas complexidades, né? Mas o âmago do negócio, ele é mantido até hoje, né? Então, isso mostra o quanto essas pessoas, lá atrás, né, desenharam muito bem a ferramenta da seleção. Volto a dizer, claro que houve, assim, por exemplo, a paleteada, o -1, em algum tempo a gente corria 5, 6 bois, hoje a gente pode correr, tem três possibilidades, né? Então são evoluções, o sangue zero, enfim, algumas coisas que o mundo moderno evoluiu, né, para dentro do freio, né? E como uma ferramenta moderna também, ele não podia ficar fora desse contexto todo. Mas o conceito principal, na realidade, ele muda muito pouco, né? Claro que aí você tem toda a parte estrutural que evoluiu, a gente mudou de local, as cocheiras novas, a área da BCC, a pista impecável, enfim, N coisas que só trazem como um espetáculo uma coisa mais limpa, mais bonita, né? Mais charmosa. Mas o processo de seleção, eu me arrisco a te dizer que ele teve muito poucas mudanças, né? O que teve foram detalhamentos de prova, algumas adequações aos tempos também, ao número de animais que cresceu um pouco, né? Então, mas o contexto todo evoluiu positivamente, né? Não tenho a menor dúvida disso. E essa evolução também é mostrada e ela acompanha também a própria evolução da entidade em si, né? Que chegou agora a 90 anos, aí, cada vez mais pertinho do seu centenário. E esse é um ano também comemorativo para a BCC como um todo, com toda uma série de programações e que também relembra muito essas pessoas, né, que lá em 1932 construíram essa história que hoje tem um legado importantíssimo, né? Esse associativismo, assim, esse empreendedorismo lá de 32, né? Não tenho a dúvida que foi extremamente importante, foram pessoas diferentes, pessoas que apaixonados, né, que pensaram um pouco além do seu tempo, construíram isso, né? E evidentemente que a associação evoluiu, né? Cresceu, se organizou, se estruturou. Tu é prova disso, a gente convive há bastante tempo disso, e eu tenho certeza que a gente nota grandes avanços, né? E muito se tem para crescer, para estruturar, né? E manter o ideal dos criadores lá de 32, né? Que era a união em prol de um cavalo, né? Em prol de um produto que é maravilhoso, né? Que evolui muito, que cresce muito, e que a gente tem que dar forma, tem que entregar resultado, tem que ir atrás do nosso associado, tem que buscar esse caminho, né? De uma forma cada vez mais dinâmica, aparando custos, elevando o cavalo, criando comércio, avançando no esporte e fincando o pé naquilo que a gente tem de importante, como é o freio de ouro, a marcha e a morfologia. Então, a construção da associação, eu acho que ela respalda tudo isso e traz desafios muito grandes, né, para a gente evoluir como raça e como associação. Pois bem, né, a gente vê justamente o quanto foi essa evolução da associação em todos esses anos, né, a expansão também da própria raça pelo país, um trabalho que vem sendo de fomento aí de diversas diretorias em sequência, e o que é legal, né, entra uma diretoria nova, sai outra, mas sempre mantendo essa continuidade desse trabalho, justamente porque é importante para todos, né, cada vez mais o cavalo crioulo vem tomando conta do país. Sem dúvida, assim, como eu falei anteriormente, isso é uma opinião minha particular, Nestor. A associação, eu divido ela em dois atos, né?
até 2000 e de 2000 para cá. E eu divido porque nos primeiros 70 anos, e são de fundamental importância, não estou aqui menosprezando, e nem posso, não é isso, né? Mas, como uma coisa menor, mais regionalizada, né, era quase que uma ação entre amigos, né? E a partir dos anos 2000, com o crescimento, com o crescimento principalmente do freio de ouro, que nos eleva, né, nos tira além fronteiras do Rio Grande do Sul, a gente passa a ser conhecido em todo o Brasil. Né? O nosso produto cavalo é extremamente usado em todas as regiões, né? Um produto de extrema qualidade, né? Então, isso tudo é facilitador. Mas em 2000 eu cito isso como marco, porque em 2000, a partir da gestão do Roberto Davis, é criado os modelos internos dentro da BCC, que são responsáveis pela organização, pelo crescimento, né, pela expansão, né? Então, evidentemente que ele traz alguns problemas, e claro que sim, o crescimento gera alguns desconfortos, né? Mas são fundamentais, os processos de organização são fundamentais nesse processo de crescimento, que é o processo que a associação persegue, busca, que nesses 2 anos de pandemia a gente teve alguns percalços e algumas paradas, né? Mas que esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso norte, é o que nos move, e é a nossa grande busca, a expansão, as provas esportivas, as nossas provas de seleção, a associação entende elas perfeitamente adaptadas, né, ao meio do cavalo, né, como criador de ferramenta, né, para o cavalo, para o Brasil todo. Então, e a gente entende que o esporte, a gente tem um animal perfeitamente adaptado a qualquer esporte, né, equino. E essa é a nossa busca, e esse é o nosso grande desafio. Crescer, avançar, né, para o Brasil, que tem um potencial enorme, né, e que a gente entende estar pronto para atender esse mercado. Para a gente finalizar agora, então, uma Expo Inter aí toda especial, né? Com essas 2 datas, teremos aí o próprio freio de ouro, ficou invertido com a morfologia, nós teremos o segundo, fechar com chave de ouro a Expo Inter com essa grande final, e também a novidade que é a Supercopa Jovem, né, aproveitando aí o futuro do cavalo crioulo, fomentando esse futuro também. Exato, esse ano é um modelo novo, né, que a gente, até então, a Expo Inter sempre abria com o freio de ouro, na quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tinha um intervalo de segunda-feira, e depois na terça e na quarta, ou seja, no meio da semana da Expo Inter, era a final da morfologia. Esse ano é um calendário invertido, a gente faz o primeiro fim de semana a morfologia, no meio da semana a gente tem a Supercopa, né? E no final de semana, o último final de semana, a grande final do freio de ouro. Isso também traz um pouco de desconforto, Nestor, mas a gente também tem que entender que os nossos eventos eles ficaram grandes, né? E a gente não consegue mais contemplar eles todos juntos, né? Por uma questão de logística, cocheira, acampamento, enfim. Um entorno, se a gente não conseguir distribuir isso, ele fica muito complicado. Então, para atender todo mundo, é evidente que é um modelo que a gente vai pôr em prática e vai avaliar ele, mas eu acho ele de muita lógica, de uma forma um pouquinho mais racional, de conviver, da gente conseguir contemplar todas as pessoas, acomodar todo mundo, acomodar animais. Então, vai ficar uma Expo Inter um pouco mais longa, mas eu acho que lá no final a gente vai ter um resultado muito bom, e não tenho dúvida que a gente vai passar por uma Expo Inter, talvez a maior Expo Inter dos últimos tempos, né? Por tudo que vem acontecendo, que a gente já comentou aqui no início, mas eu acho que vai ser uma Expo Inter diferente, né? E dentro disso tem os 40 anos do freio, que a gente vem fazendo algumas comemorações nas classificatórias, tentando resgatar nomes que foram importantes durante os 90 anos de ABCC e durante os 40 anos de freio. Algumas homenagens mais vão acontecer na semana da Expo Inter,
E a gente espera uma grande Expo Inter, né? Uma grande final de freio, uma grande final de morfologia, e que o tempo nos ajude para que a gente possa realizar isso de uma forma mais brilhante possível. César, quero te agradecer desde já a disponibilidade de estar aqui com a gente e sempre agradecer todo o carinho e a oportunidade que a BCC também nos dá de estar um pouquinho nessa história também, pelo menos, como eu disse aí, 20% da história do freio de ouro, 10% dessa história toda da BCC, a gente está podendo contar aí, sempre com esse carinho aí de toda a diretoria, dos criadores, dos seus colaboradores, e vamos estar juntos aí na Expo Inter, justamente para fazer uma grande festa e poder cada vez mais levar esse cavalo crioulo para maior número de pessoas, porque ele merece. Com certeza, Nestor, eu que te agradeço em nome da BCC e em meu nome, né? Vocês são peças fundamentais aí, a imprensa como um todo, né? Os canais de comunicação. Não tem duas formas que são fundamentais para a gente levar o nosso cavalo, né? O cavalo por si só, né? Mas ele sozinho ele não vai, a gente precisa de pessoas como vocês, a gente precisa de divulgação, senão todo o nosso trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que seria em vão. Então vocês são peças fundamentais nesse processo da seleção, da raça e da evolução do nosso cavalo, que ao final é o que importa, né? É o nosso cavalo crioulo. Tá certo, obrigado, César. Eu conversei com o César Hax, que é vice-presidente administrativo e financeiro da BCC, e a gente vai daí encerrando por aqui. Lá na Expo Inter nos vemos para falar de cavalo crioulo também. Lembre, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, siga as nossas redes sociais e a gente volta numa próxima oportunidade com mais um Agropauta Entrevista para você. Até mais! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui.